Irmãos, para nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir as Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, e hoje nós vamos ler do verso 11 ao verso 15. E assim diz a palavra do nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, dá-nos alimento novo nesta hora. E que pelo poder do Teu Santo Espírito o nosso coração seja quebrantado, Senhor, e nossas práticas transformadas, ó Deus. E que assim, em tudo, honremos a Ti, que decidiu nos salvar, quando nós ainda nem éramos nascidos, e depois manteve a Tua palavra com fidelidade, nos chamando pelo Teu Evangelho, quando nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Te agradecemos por tão grande salvação. E agora, fortalece-nos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Como poderei entender se alguém não me explicar? Essa foi uma pergunta feita pelo etíope a Filipe, quando ele foi encontrado lendo Isaías 53. Como poderei entender se alguém não me explicar? Diante de tantos erros sobre ensino e aprendizagem, bem como de métodos e filosofias nessa área apresentados pelo mundo, não se sabe mais o que é certo e se é necessário ter alguém que ensine. Essa é a realidade do ensino e vamos falar um pouco do nosso país neste caso. Não sabemos mais apontar. Talvez aqueles mais afeitos a uma ou outra escola de ensino e aprendizagem dirão, olha, não precisa. Ou outros ainda dirão, sim, é necessário. Mas o fato é que não sabemos muito pela opinião pública. Mas talvez seja melhor que as pessoas aprendam sozinhos. Ainda que essa seja a dúvida do mundo, é inegável a necessidade de alguém que instrua. Quando o ensino é gratuito, melhor ainda, dizem algumas pessoas. Assim, com relação à fé, nós podemos repetir a mesma pergunta feita por aquele etíope. Com relação à fé, como poderemos entender a vontade de Deus para nós, se ninguém nos explicar? O texto que nós acabamos de ler nos traz uma afirmação maravilhosa, a saber, o próprio Deus nos ensina. Como saber a vontade dele? Ele mesmo nos ensina. Veja comigo aí no texto que você tem diante de si. Na sequência de suas exortações, Paulo dá razões para os ensinos que Tito deveria apresentar à igreja, afirmando que Deus manifestou a sua graça salvadora, que educa os crentes a viverem no presente enquanto aguardam o glorioso retorno de Cristo. Então, nós vemos neste texto a graça que manifesta vida que transforma. A graça manifesta também faz com que a esperança seja renovada. E a graça que é manifesta também tem um ensino que é irrecusável. Hoje, então, aprenderemos que a graça de Deus é
educadora. Hoje aprenderemos sobre a graça educadora, em dois momentos deste texto. O primeiro, do verso 11 ao verso 12. Esta graça educadora é aquela que ensina a viver. E depois, do verso 13 ao verso 14, é a graça que ensina a crer. Graça educadora que ensina a viver, graça educadora que ensina a crer. Muito bem. Vamos então ao texto, e eu preciso que você mexa um pouco com o contexto de tudo aquilo que nós aprendemos até aqui, porque esta porção que nós lemos é o encerramento de um assunto de Paulo na carta. Então nós vamos olhar todo o contexto. Essa graça do Senhor é educadora, pois nos ensina a viver piedosamente e crer em Cristo aguardando o seu glorioso retorno. Se fosse custeada, pense bem, a transformação de todas as áreas que o pecado afetou, custaria muito dinheiro ao homem. Muito dinheiro. São reparos muito profundos que a pessoa recebe do Evangelho. E se fosse custeado, seria muito caro, muito dispendioso. Visto que não só aprendem a viver em desacordo com a vontade do seu Criador, mas também o afrontam com seu procedimento cheio de impiedade e falta de controle. Então, ser ensinado, se a gente tivesse que pagar para ser evangélico, quer dizer, isso já acontece em alguns lugares, mas esse é assunto para outro dia. Mas se nós tivéssemos que pagar para ser evangélicos, não seríamos ensinados apenas a mudar de hábitos, mas também ter o nosso coração transformado, porque em pecado nós desejamos afrontar o Senhor. Então o preço disso, se fosse precificar, seria altíssimo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, manifesta a sua ferramenta de ensino e transformação, que é capaz de tornar alguns dos seus inimigos em seu povo próprio, zeloso de boas obras. É isso mesmo que Deus faz no Evangelho. Ele pega alguns dos seus inimigos e os transforma em povo, zeloso de boas obras. Essa mudança é viabilizada pelo próprio Deus gratuitamente, pelos méritos de Cristo. E assim, os homens, estes que são alvo deste amor, são redimidos e purificados. Sendo assim, são transformados em povo de Deus. Isso é a graça. A graça que transforma toda e qualquer situação. E diz o texto que nós lemos que esta graça também é educadora, que ensina a viver. Veja aí o versículo de número 11. Paulo inicia esse trecho dizendo: porquanto a boa vontade, o favor de Deus se manifestou, ou melhor dizendo, foi manifestada, ela foi demonstrada, trazendo salvação a todos os homens. Ela se tornou e foi apresentada pelo próprio Deus. A ideia de que a graça de Deus é apenas um instrumento que Deus mesmo opera e revela diante das pessoas. E assim, esta graça é derramada sobre todos os homens. Sim, a graça salvadora está sobre todos os homens, mas como diz o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo a sua primeira carta, vai dizer que alguns homens ímpios rejeitam a oferta da graça. Não há problema nenhum para nós entendermos esse versículo. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, porque de fato Deus faz isso. No Antigo Testamento nós lemos: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A oferta da graça é contínua, perene, mas pessoas rejeitam a oferta da graça. E assim, esta manifestação tem um propósito bem definido para o povo de Deus. Esta graça, continua dizendo agora o versículo de número 12, foi manifesta educando-nos. A continuação da exortação que Paulo dá a Tito é para que nós continuemos a
encontrar todos os elementos que façam desta igreja aqui uma igreja ordeira e piedosa. Esse é o desejo de Paulo quando ele escreve: Tito, eu deixei você aí em Creta para colocar as últimas coisas em ordem. Primeiro, partindo da constituição de bispos sobre a igreja, mas também fazendo os ensinadores falsos ficarem calados. É preciso fazê-los calar, diz Paulo. E aí inicia o capítulo de número 2 dizendo: mas você fala. Faz quem ensina errado ficar quietinho, mas você fala. Fala o que convém à sã doutrina. E aí há uma abertura para todas as aplicações da igreja. Homens e mulheres idosos, jovens e todo este grupo na sua prática da vivência diária, no seu trabalho. E assim nós já fizemos a transição do capítulo 1 para o capítulo 2. E aqui chegamos neste trecho com Paulo dizendo: por que essas coisas têm que ser assim? Por que vocês têm que pensar assim? Tito, por que é que você tem que ensinar estas coisas? E aí a conclusão fica melhor do que todo o outro ensino, que já é maravilhoso. Porque ele diz: porque a graça de Deus foi manifestada, salvadora a todos os homens. É por isso que o falso ensino precisa ser silenciado, para que este ensino maravilhoso e bendito seja propagado em alta voz, porque a graça de Deus foi manifestada sobre todos os homens. E esta graça educa e ensina a viver. Veja que a continuação aqui destes versículos é também muito maravilhosa. Se você tirar aí as adições... Não, ficou ruim essa frase, parece que alguém colocou alguma coisa na Bíblia. Mas vamos direto na oração principal deste texto aqui. Versículo de número 12. Qual seria, pessoal que gosta de língua portuguesa aí, certo? Qual seria a oração principal aqui? A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que vivamos. Certo? Tá acompanhando aí? Educando-nos para que vivamos no presente século e desta maneira, que são aí os complementos. Melhor do que adição é complemento, né? Mas veja que esta educação para que nós vivamos de maneira piedosa faz com que muitas coisas do pecado sejam trabalhadas em nós. Veja de novo o versículo 12. Educando-nos para que vivamos, certo? De que maneira? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, assim então nós viveremos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eu e você diariamente temos dificuldades com as paixões que há no mundo. Muitas dificuldades. Nós somos, muitas vezes, ensinados a gostar das coisas que estão no mundo. Vou dar mais um exemplo atual para vocês. Eu trabalhei essa semana, não fiquei vendo TV, tá bom? E nem fiquei vendo a internet, mas essa é nova e eu mesmo me assustei. Agora tem um programa de TV para mostrar para o pessoal que o trisal tá certo. É um reality show para 3 pessoas que formam um casal. Sei lá como é que faz essa conta. É assim mesmo, para anunciar, para propagar, para normalizar. Todos os dias nós temos contato com as paixões que há no mundo. No seu trabalho, na sua escola, dentro da sua família. Tem hora até que nós pensamos como alguns no passado. Lembra do Salmo 73? E você fica olhando algumas pessoas que são carregadas de pecado, vai tudo bem com elas. E aí parece a gente que é aquele mesmo salmista lá do Salmo 73. Senhor, por que eles prosperam e nós não? E aqui eu não estou falando nem de questão monetária. Mas às vezes você está orando por tanta coisa e as respostas não vêm. O amiguinho do lado que não é crente, acontece com ele. E isso pode fazer com que o nosso coração pecaminoso vá abraçando alguns conselhos do mundo. As coisas que são normais para o mundo e que não são normais para Deus.
Mas todos os dias também nós somos afetados pela nossa própria carne, que é repleta de impiedade. O que isso quer dizer? Alguém que não é piedoso. E o que significa piedade? Nós já aprendemos aqui com a carta de Paulo a Tito. É aquela reverência a Deus que faz com que nós então respondamos à sua glória em culto, em serviço, em adoração. Logo, alguém que é ímpio não reverencia Deus, não adora Deus, vive como se ele não existisse. E assim é todo aquele antes do Evangelho. E como nós estamos vivendo num processo de transformação contínua do nosso coração, vez por outra nós nos encontramos com o nosso eu do passado, dizendo para o eu do futuro: quer voltar? São duas situações que são muito complexas para o coração, que está passando por transformações do Evangelho. As paixões que há no mundo e a própria impiedade. Estes dois ingredientes formam a maneira de pensar do mundo. Mas nós, como seres caídos em restauração, vez por outra, nos encontramos com essas duas coisas. Às vezes dentro de nós, dentro do nosso lar, dentro dos nossos afazeres. Mas tem uma solução para isso. A graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada para nos educar, renegar essas coisas. É negar mesmo. Nos afastar de todas elas. E desta maneira, nós vamos abrir espaço para viver sensata, justa e piedosamente neste século. Não espere você ficar mais crente para servir a Deus. Porque o tempo está acabando, lembra? O Senhor está voltando. E Deus nos chamou para servi-lo neste tempo. No tempo, como diz Hebreus, que se chama hoje. Quando eu ler toda a Bíblia, aí sim eu vou me tornar membro da igreja. Vai, bobo, vai ficar para trás. O mar vai fechar e você vai ficar para trás. Não tem mais tempo. O tempo acabou. O tempo do mundo está acabando. Mas o tempo para o povo de Deus só vai progredindo e aumentando, porque à medida em que mais e mais pessoas são chamadas pelo Evangelho, o retorno de Cristo vai sendo categorizado e demonstrado que, de fato, as fiéis palavras do Senhor estão se cumprindo até o dia eterno. Nós nem sabemos mensurar isso. Então, para ficar mais perto, a gente fala dia eterno. Quando estaremos com o nosso Deus. Mas nós precisamos trabalhar aqui. Renegar as paixões que há no mundo, renegar a impiedade, tirar mesmo de nós. Nós temos repetido muitas vezes isso aqui, irmãos, em muitas mensagens. E talvez eu e você estejamos relutando com aquele programinha legal de assistir na TV, aquele podcast tão maravilhoso, mas que 50% é palavrão e palavra fútil. Talvez nós estejamos ainda relutando a tomar uma decisão que vai tirar assim metade dos nossos clientes. Mas o tempo está acabando. E a principal ferramenta para que nós avancemos não está em nós, mas o Senhor já manifestou. A graça de Deus salvadora foi manifesta a todos os homens. E esta graça educa para que nós vivemos agora já sensata, justa e piedosamente. Esta graça também, meus irmãos, ensina a crer. Veja aí a partir do verso 13. Embora é apenas um parágrafo, um período apenas, eu separei aqui para ficar um pouco mais didático. E eu espero que esteja conseguindo. A graça de Deus é educadora e ensina a crer. Note que esta graça aqui, educando-nos a viver no presente século, esta vida aqui
é aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós somos ensinados a viver olhando para o futuro, o tempo todo, aguardando esta bendita glória de Deus, do nosso Deus Cristo Jesus, o Deus Filho encarnado, que virá com poder e muita glória, diz a Escritura. Uma vinda pessoal, visível, majestosa, mais uma única vez. E todo olho verá, diz as Escrituras. Todo olho verá. O Senhor Jesus mesmo ensinou: vocês verão no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com as nuvens, e não vindo até as nuvens, vindo com as nuvens com poder e muita glória. E esta esperança bendita motiva a gente a viver aqui. Jesus está voltando. Mas mais do que isso, de contemplar a glória futura de Cristo, nós também somos ensinados pela graça de Deus a contemplar a glória de Cristo na sua obra terrena, em seu estado de humilhação, na substituição que ele propôs no seu próprio sangue, para que o povo dele não passasse pela morte eterna. E que mais do que isso, que todas as nossas iniquidades e o preço que elas angariaram diante de Deus, todo e qualquer centavo, pago pelo sangue precioso do nosso Cristo. Esta graça de Deus nos faz ver estas maravilhas do passado, da obra de Cristo que nos substituiu, que nos remiu. E você sabe, eu já repeti bastante aqui nas últimas mensagens, o que é redenção? Redenção é a libertação de um escravo mediante a pagamento. Isso é redenção. Isso é ser remido. Você estava aprisionado e foi resgatado daquela situação mediante a pagamento. E aí Pedro nos ajuda a entender esse pagamento. Não com ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo. Para a nossa salvação. É a graça de Deus, é o próprio Deus operando no seu povo que nos faz crer neste Cristo bendito do passado e nos faz olhar para o futuro, esperando ansiosamente o seu retorno. E aí veja que o versículo 14 vai qualificar o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu e você temos que lutar contra as paixões que há na carne e contra a impiedade, certo? E o próprio Deus nos abençoa, dizendo que Cristo já nos remiu desta condição, de toda iniquidade, e além disso, a obra de Cristo nos purifica para sermos executores e realizadores de toda boa obra. Nós passamos de inimigos a povo de Deus. Nós passamos de trastes, de pessoas que têm uma prática horrível, detestável, a pessoas que são zelosas de boas obras. E como nós lemos na liturgia, boas obras estas que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E o próprio Deus nos fornece tudo que nós precisamos. No que diz respeito a boas obras, a carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda, no capítulo 3, vai dizer, olha, toda a Escritura é inspirada e útil para, dá uma lista, lembra? E qual o propósito disso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente para o quê?
toda boa obra. É possível ter uma vida diferente. Mas nós precisamos considerar que por nós mesmos, ou pelos movimentos que talvez alguma igreja possa fazer, nós não vamos conseguir isso. Porque o único que pode nos ensinar a viver de forma adequada e agradável é o próprio Deus. E ele não vai fazer isso no futuro. Ele já manifestou a sua graça salvadora, que nos educa a viver e a crer. Crer neste Cristo bendito, que nos substitui numa morte cruenta. Crer neste Cristo bendito, que venceu esta morte e que voltará para nos buscar. A graça salvadora de Cristo, de Deus, nos ensina a crer na glória do Cristo do porvir e na glória do Cristo humilhado aqui na sua vida terrena. É mais fácil do que parece. Então, por que o mundo não tem mais evangélico do que ímpio? Já se perguntou? Por que o evangelho fiel às Escrituras não faz mais sucesso do que as bobeiras que estão fazendo aí afora, dentro das igrejas? O pastor falou bobeira no púlpito. Eu fui educado aqui. Por que o evangelho faz menos sucesso, talvez? Porque ele exige mudança. Ele requer transformação. Mas não é por força nem por violência, e sim pelo poder de Deus, que opera segundo a vontade dele. Lembra? Não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Deus continua usando a sua misericórdia, manifestando a graça salvadora dele, que educa essas pessoas, como manifestou a nós. Eu espero que a todos aqui. E se há ainda alguém que não teve contato com esta graça salvadora, ouça bem a exposição desta graça salvadora. O que ela significa e para quem aponta? Cristo Jesus, que deixou a sua glória, assumiu a forma humana para ser o nosso representante fiel diante do Pai. Foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ele então rompe o poder da morte que a aprisionava e que era o pagamento por causa do nosso pecado. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão unidos a este Cristo vitorioso, que fez a promessa de retornar. E enquanto ele não vem, enviar o seu Espírito ao coração de todo aquele que o Senhor amou antes da fundação do mundo, para que creia, e crendo, tenha vida eterna. Esta graça salvadora foi manifesta. E o Senhor vem chamando pessoas a olhar para este Cristo vitorioso e que voltará em glória. Voltará em glória. Como eu disse no início, esta porção que nós estamos estudando é a conclusão de um assunto de Paulo. Veja que há uma amarração final aqui, e eu não fiz menção dela até agora, porque era necessário mesmo. Veja que o início do capítulo 2, olha aí na sua Bíblia, Paulo dá uma exortação. Tito, fala o que convém à sã doutrina. Lembra que o contexto tem gente ensinando umas coisas que não estão de acordo. Faz eles ficarem calados. Tu, porém, fala. Fala o que convém à sã doutrina. E aí o assunto é encerrado no verso 15, com a mesma exortação. Diz essas coisas. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Veja que coisa mais maravilhosa. O anúncio desta graça precisa ser contínuo. Fala estas coisas, exorta, mas também é necessário que às vezes a repreensão aconteça. E que o que é uma repreensão? Anunciando a verdade de Deus. É refutar as mentiras. É, por meio de evidências, condenar o erro.
E mais do que isso, corrigir este erro. Não significa dizer assim, eu penso assim, você do outro jeito, não tem problema. Não é dizer assim, não, é que eu leio a Bíblia dessa forma. Talvez você tenha um outro entendimento. Só há uma verdade, e é a única que liberta. E é neste sentido que nós, é a segunda vez já em Tito que a gente está sendo exortado nesse sentido, nós, de alguma maneira, precisamos exortar aqueles que estão ao nosso redor, pelo amor de Cristo Jesus, com todo amor e longanimidade, mas estas pessoas precisam ver o caminho correto das Escrituras, não baseado nos nossos conceitos, nas nossas filosofias, ou naquilo que a gente gosta e deixa de gostar da Escritura, porque a gente ainda é muito seletivo por causa do pecado que há em nós. Mas, munidos da verdade bíblica, é necessário que, além de falar o que convém à sã doutrina, além de exortar, é necessário que nós façamos repreensões, admoestemos, reprovemos alguns ensinos, para que o verdadeiro evangelho e a graça de Deus seja anunciada sem ruídos. Faz isso com toda a autoridade. E a autoridade que nós temos emana da palavra de Deus. Não adianta nada você fazer post, você fazer um comentário na rede social, não adianta nada você fazer um vídeo reagindo a outro vídeo, não adianta nada. Se você não pegar o seu telefone, mandar uma mensagem ou ligar para o irmão que está se desviando. A igreja de Cristo precisa crescer. E quem estiver dentro da igreja e for rebelde contra a repreensão da palavra de Deus, precisa ser tirado do meio da igreja. É lobo. Mas com que autoridade nós faremos? A da palavra. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém jamais te despreze. E aqui não é apenas porque Tito era novo, e ele não podia ser desprezado porque era novo. Geralmente essas coisas acontecem. Não é nem isso. É uma exortação, é mais um imperativo aqui de Paulo. Ninguém te despreze, Tito, porque quem desprezar esse ensino, despreza o próprio Deus. E nós não podemos ficar com medo de sermos desprezados por causa do verdadeiro evangelho. Ai, pastor, mas aí eu vou ter muito hater. Sai da rede social. Ai, pastor, mas eu vou perder meus amigos. Tá bom. Não tem problema não. Pastor, o senhor não sabe o que é viver só. Aí, ué. Pra onde que vai essa conversa? Daqui a pouco tá os dois chorando. Irmãos, nós precisamos ser mais corajosos. Corajosos para viver a palavra. Como Deus anunciou no passado. Para Josué, ser forte e corajoso. E o Josué tem uma decisão que é maravilhosa. Eu fico tentando imaginar aquela cena. Ele aparece no meio de todo mundo, depois de toda aquela caminhada dele, está indo embora já vai morrer. Ele olha e fala assim, escolham quem que vocês vão servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ponto final. Aí o povo, não, nós vamos servir ao Senhor. Tamo junto. Fico pensando Neemias, se Neemias fosse vivo hoje. Todo mundo fica nervoso com Paulo. Ai, Paulo, isso. Paulo era muito bruto. Queria ver se fosse Neemias. Neemias relata que ele tirou tufo de cabelo das pessoas rebeldes. Ele bateu em alguns. Pode ler depois, capítulo 13. E a única oração que ele fazia é: Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Eu os limpei, eu os exortei, num contexto muito mais difícil do que o nosso. Aqueles que eram casados em julgo desigual dispensaram suas famílias. Pensa nisso. Pensa nisso. O contexto de Neemias era muito pior do que o nosso. Mas ele honrou o Senhor, ele foi fiel até o fim.
até nas tramóias que fizeram contra ele. Nós não precisamos, meus irmãos, de um momento muito drástico para que a gente seja fiel ao Senhor. Porque pode ser que esse momento nunca chegue. Nós precisamos ser fiéis no tempo tranquilo também, de poder chamar alguém para ir lá em casa, tomar um café e ler a Bíblia. Você já imaginou quantas oportunidades nós temos neste país aqui? Mas muitos crentes, ou ditos crentes, estão aprisionados ao mundo virtual. Para o bem e para o mal. Tem gente que não vai mais na igreja. Dá até o dízimo online. Só assiste vídeo. Se acabar a internet, deixa de ser crente. Para o mal também. Só há confrontos que deveriam ser um para um em público, mas nas redes sociais. Palavras que não edificam e não ganham o coração. Às vezes só vencem a discussão. A graça de Deus se manifestou salvadora. Esta graça é educadora, irmãos. Nos educa a viver e nos educa a crer. Então eu queria aplicar aqui, fazendo uma pergunta bem sincera a todos nós. Quais mostras nós temos apresentado de que nós cremos em Cristo e que nós aprendemos os ensinamentos da graça? Quais evidências? E aí eu queria que você pensasse fora aqui da igreja. Porque na igreja, se a gente só olhar assim, ó, todo mundo é crente. A maioria trouxe sua Bíblia, ou no celular, ou de papel. Quando fala para orar, todo mundo fecha o olho. E quando termina a oração, todo mundo fala amém. Crente. Fora daqui, quais mostras você tem dado de que crê em Cristo e tem aprendido com a graça? É impossível não haver mudança de vida, pois a graça salvadora educa a um viver diferente, sensato, justo e piedoso. Ainda que lenta, mas progressivamente, é impossível um crente verdadeiro não mudar de vida. A obra de Jesus, que já está consumada, mostra para nós a necessidade desta mudança. E essa esperança do porvir vai nutrindo a nossa realidade agora. A esperança do retorno de Cristo serve para nós como aquele ar renovado, fresco que nós aspiramos. Eu gosto muito de cheiro de grama cortada. Gosto muito. Quando corta assim, eu gosto muito daquele cheiro. Muito mesmo. A graça de Deus, manifestando essa esperança de que Cristo voltará, é esse cheiro maravilhoso, de frescor que renova a nossa vida. Aquele descanso reparador. A certeza do retorno de Cristo serve para o crente como a certeza de que tudo está sendo guiado pelo Senhor e, no fim, tudo sairá como planejado, para o louvor da glória do Deus bendito. Que mostras nós temos apresentado de que vimos a graça salvadora e educadora manifestas diante de nós, pelo amor daquele que encontra os perdidos. É preciso pensar nisso, porque o Senhor já nos deu as ferramentas, e o Senhor continua guiando o seu povo. A nós nos cabe cair de joelhos diante deste Cristo maravilhoso, e não mais ficar lutando, como se nós fôssemos ainda aquelas pessoas antigas. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos encerrar com este texto. Do verso 14 ao verso 17. Vamos ler todos juntos essa porção da palavra. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17, diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Estas coisas já estão realizadas. Cabe a nós responder a elas de forma obediente, íntegra e em gratidão àquele que decidiu salvar o seu povo. E que ele nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus bendito, te louvamos pela tua palavra. E assim, ó Deus, pedimos a ti que o Senhor faça com que ela frutifique em nossa vida. A semana vai começar, os desafios novos vão se apresentar, as pendências que deixamos vão demandar de nós resoluções, mas que seja, ó Deus, uma semana diferente, contemplando e confiando na tua graça, porque o Senhor a manifestou a nós, e que nós estejamos como verdadeiros e bons alunos, assentados, quietos, atentos, aprendendo do Senhor, aprendendo a viver, aprendendo a crer mais em Cristo e aprendendo a confiar mais no poder glorioso de Cristo Jesus, esperando o seu retorno bendito. Ajuda-nos a interpretar os eventos da nossa vida, com base na tua promessa que já está se cumprindo. Jesus Cristo voltará. Ó Deus, ajuda-nos, nós precisamos do teu auxílio. Em nome de Jesus. Amém.